Olá, tudo bem com você? Eu sou Anne de Oiá e, pessoal, hoje eu vou estar aqui com vocês conversando sobre uma temática muito interessante, que é o caso da Gal Costa. Pessoal, a Gal Costa, ela faleceu há uns meses atrás e foi dito pela família dela, a companheira dela e o filho, que não queriam, na época, que fosse divulgada a causa da morte. Óbvio que tinha um motivo para que isso acontecesse. Gal Costa era uma pessoa pública, era uma pessoa que lidava com aparência, era uma pessoa que tinha os trejeitos dela e ela estava passando por um problema de saúde. Algumas pessoas me perguntaram do que ela tinha morrido, qual foi a causa da morte. E respeitando o que ela pediu na psicografia, eu não publiquei o motivo. Porém, eu já sabia do que se tratava. Com relação a isso, já é de conhecimento do público por conta das investidas contra a companheira dela, que ela teve uma neoplasia. Ela teve um problema de câncer e que trouxe para ela algumas consequências e que culminou no óbito dela, mais um infarto, conforme consta na certidão de óbito dela. Eu vou estar deixando aqui um vídeo para que possamos analisar toda essa argumentação contra a companheira de Gal Costa e essas nuances que passam pelo relacionamento delas duas, mas de antemão eu quero comentar com vocês uma coisa muito séria. Quando eu fiz a psicografia de Gal Costa, 2 pontos foram colocados e estão na psicografia, constam lá. Primeiro, foi a questão de não querer que naquele momento houvesse a publicação do fato que levou ela ao óbito. Bom, então eu vou ser muito sincera com vocês, como eu sempre sou, e vou dizer algo aqui que eu vinha já falando às pessoas que me questionavam sobre esse tema. Gal Costa pediu na psicografia dela que não fosse divulgada a causa da morte dela e que as pessoas respeitassem a escolha dela com essa mulher que era companheira dela. Está aí no nosso canal publicada a psicografia, quem quiser ir lá confirmar essa narrativa da Gal. Vou repetir para vocês, com toda a minha sinceridade, eu acho uma falta de respeito à escolha que Gal Costa fez de estar com essa mulher, porque é a vida dela pessoal, foi uma escolha que ela fez. Então, essas questões legais são garantidas mediante a lei brasileira e são inquestionáveis pela escolha da Gal Costa. Ela está protegida por nossa lei na escolha que ela teve. E ela não foi forçada a ficar com Vilma. Se ela não quisesse ficar com ela não ficaria. Então as pessoas precisam entender isso e respeitar o que ela quis em vida. Foi o que ela quis. Ela não foi forçada a isso, ela viveu com essa pessoa muitos e muitos anos. E muitos anos ela esteve ali convivendo de uma forma que ela queria. Porque se ela não quisesse, ela não ficaria dividindo com essa mulher a criação do filho, inclusive que ela tinha. Por conta dessa falação toda que as pessoas estão fazendo com relação ao que foi, do que ela morreu, que é uma tremenda falta de respeito estar falando disso, que ela teve um problema de saúde e era um problema que já fazia algum tempo que ela estava, mas ninguém tem nada a ver com isso. E ficam argumentando do que foi que a criatura morreu, ela não queria que ninguém soubesse.
Eu falei aqui no vídeo porque já é público, já se tornou público. Todo mundo ficou comentando e verificando as coisas para saber do que ela morreu. Ela não queria que ninguém soubesse, nem que ela estava fazendo esse tratamento. Tanto que não foi de conhecimento de ninguém que ela estava tratando uma neoplasia. Ninguém sabia disso. Então, se não sabiam, é porque ela não quis falar. As pessoas ficam argumentando por que é que Gal Costa não foi enterrada no Rio de Janeiro. Ficam falando, porque ela devia ser enterrada no Rio de Janeiro. E o que as pessoas não estão entendendo é que ela vivia com a Vilma de uma forma matrimonial. Então, se elas tinham um relacionamento matrimonial que era público e que é garantido pela lei brasileira, essa união entre pessoas do mesmo sexo, então, se ela tinha esse relacionamento com essa pessoa, na época o filho menor de idade, cabia a essa pessoa a escolha desse local. Não era ninguém que cabia, porque ela escolheu viver com essa pessoa matrimonialmente. O filho não tinha como fazer, porque era menor de idade, não tinha como escolher nada. Então, as pessoas deveriam ter esse bom senso de que ali existia uma família. A pessoa que ela escolheu de livre vontade, o filho e ela. Não cabe a ninguém interferir nisso aí. Antes do vídeo, eu quero fazer mais um comentário com relação a questões de trabalho. Eu me pergunto, por que expor relações de trabalho entre essa pessoa que tomava conta das coisas de Gal Costa, porque Gal Costa queria, porque ela era lúcida, ela não era demente, ela escolheu que essa mulher cuidasse das coisas dela financeira e dali ela tinha as pessoas com quem ela trabalhava. Mas o que isso tem a ver com o relacionamento de Gal Costa com essa pessoa e com a história de Gal Costa? Eu não entendo. Sinceramente, pessoal, a questão é bom senso. Então a Gal Costa era uma pessoa lúcida, não tinha nenhum histórico de demência mental ou doença mental, e ela sabia muito bem das coisas, ela fez as escolhas de livre vontade. Sinceramente, como eu sou com vocês, eu não compreendo por que as pessoas estão perdendo tempo para ficar falando mal da vida dela com essa mulher. Ninguém tem nada a ver com isso. Nem mesmo a vontade que ela pediu para que não fosse dita a causa da morte dela foi respeitada, nem isso. Então, a questão que eu estou colocando nesse vídeo é a seguinte: Gal Costa estava tratando uma neoplasia e quem trata a neoplasia, dependendo do estágio da doença ou da gravidade, da agressividade, a pessoa sabe que pode morrer. A vontade dela de que isso não fosse dito, não fosse falado de modo algum do tratamento dela de doença, não foi respeitada. Tampouco as interferências que houveram durante o relacionamento dela de mais de 20 anos surtiram efeitos. E não surtiram efeitos porque ela não quis se separar de Vilma. Eu estou trazendo esse vídeo para colocar a questão que ninguém está falando, que é a vontade de Gal Costa. Por que tudo isso? Então, com essas minhas palavras, eu espero que vocês reflitam no quão inconveniente as pessoas estão se tornando. Principalmente quando a pessoa diz, eu não quero. Aparece um monte de gente falando contra o que a pessoa está dizendo, eu não quero. Se ela disse eu não quero, é porque ela não queria. As outras pessoas precisam entender os limites. Estamos no nosso país vivendo uma defasagem de respeito para todos os lados, que você diz eu não quero isso e as pessoas querem impor aquilo que elas querem impor. E nós não somos obrigados a aceitar o que as pessoas querem, porque as pessoas podem escolher os seus caminhos e foi isso que Gal Costa fez. E assim vamos analisar juntos essa história, todas as nuances dela e o que as pessoas estão falando por aí. Então, o que podemos perceber é que as primeiras acusações que surgiram contra a Vilma e as demais estão relacionadas com assédio moral. E aí nós temos uma gama de pessoas diferentes falando
que foram atacadas por ela, sejam parentes, amigos ou até funcionários. Surgiu também uma história afirmada pelo médico Bruno Prado, que era amigo da Gal Costa, de que a Vilma tinha pego com ele 15 mil reais e que depois não tinha pago esse valor e ele foi cobrar o valor. Mas aí, pessoal, ela não pagou o valor e ainda, segundo o Bruno, teria ameaçado ele de expor um relacionamento que ele tinha com outro rapaz para a família dele, para lhe causar vergonha. E mais uma queixa contra a Vilma surgiu. Gal Costa tinha uma empresa chamada Baraca Produções e Eventos, e essa empresa é controlada pela Vilma. E os funcionários dessa empresa acusam Vilma diretamente de assédio moral e de situações constrangedoras aos quais foram expostos no ambiente de trabalho. Um dos relatos que chegou a conhecimento do público diz que nos dias de calor ou muito quentes, a Vilma retirava a roupa dentro do ambiente de trabalho da cintura para cima, ficava com os seios à mostra, ou ficava nua, sem roupa, e dependia do grau de calor que tivesse. Isso trazia imenso constrangimento para aquelas pessoas que não estavam ali para isso. Então chegou a conhecimento do público esse fato também. E ainda não acabou, pessoal. Tem mais uma acusação de uma moça chamada Ana Maris Torres. Ela alega que ela controlava o uso do banheiro e mais outras acusações extremamente vexatórias às quais ela foi exposta, estão disponíveis em um processo trabalhista que ela está movendo contra a Vilma. Então nós temos ainda, além de todas essas acusações de funcionários do trabalho e etc., do assédio moral, a acusação gravíssima de que ela estava em um relacionamento extremamente abusivo e que estava muito abalada com esse relacionamento abusivo. E junto com essas acusações de assédio moral, relacionamento abusivo praticados contra a Gal Costa, ainda tem mais uma acusação, que é a de que a Vilma teria utilizado-se de uma sepultura que não era a que Gal Costa escolheu para ela ser enterrada, porque, segundo eles, ela queria ser enterrada no Rio de Janeiro, em um cemitério onde está a mãe dela. O cemitério é o cemitério São João Batista, que fica no estado do Rio de Janeiro. O cemitério abriga pessoas famosas dentro da nossa cultura brasileira, como o Glauber Rocha e membros da Academia Brasileira de Letras. As queixas contra Vilma Petrillo se tornaram públicas no dia do velório da cantora, em novembro do ano passado. O produtor cultural Paulo Lima, que trabalhou e morou com Gal nos anos 1970, escreveu que nos últimos anos um ser do mal conseguiu apropriar-se de sua alegria, de todos os bens materiais. Por telefone, Paulo falou sobre essa mudança. Você vê que a Gal vivia ultimamente uma pessoa fechada, uma pessoa que não procurava ninguém, as pessoas procuravam e não conseguiam falar com ela, né? Quando soube da morte de Gal Costa, o irmão da cantora, Guto Burgos, que conversou conosco, mas não quis gravar entrevista, informou a viúva que o desejo de Gal era ser enterrado no jazigo da família, no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. No entanto, o corpo de Gal Costa foi enterrado neste cemitério em São Paulo, no túmulo da família de Vilma. Homenagens deixadas por fãs no túmulo da cantora foram retiradas por ordem de Vilma e guardadas pelos coveiros. Isso aqui, depois os fãs vieram e colocaram no túmulo. E a viúva mandou retirar. Retirou tudo. Ligou aqui, brava mesmo, e falou para tirar tudo. Na semana passada, uma reportagem da revista Piauí trouxe relatos de 13 pessoas, entre ex-funcionários, parentes e amigos, que acusam Vilma Petrillo de assédio moral, golpes financeiros e ameaças. 2 ex-produtores confirmaram as denúncias. Marcos Preto disse que ninguém faz ideia dos mecanismos perversos de uma relação abusiva. Isso me parece que se explica de uma forma mais subjetiva, mais inconsciente, de uma violência que se dá num contexto silencioso.
às cegas, inacessível a outras pessoas da família, a amigos. Um amigo de Gal registrou um BO contra a Vilma por agressão. Ela também é alvo de ação trabalhista por assédio moral. Procuramos a defesa da viúva de Gal, mas o advogado disse que não vai se pronunciar. Então, o cemitério abriga pessoas muito importantes da nossa cultura, da nossa literatura, das artes em geral. Mas Vilma decidiu que Gal Costa seria enterrada no cemitério da Consolação, em um jazigo da sua família. Com isso, muitas especulações foram ditas porque Gal Costa tinha adquirido um jazigo perpétuo em um local específico, que era no cemitério do Rio de Janeiro. E aí, então, as pessoas começaram a falar que ela enterrou a Gal Costa no lugar errado. Com essa decisão que a Vilma tomou, diversas pessoas foram às redes sociais falar muitas coisas e levantar questionamentos do porquê que ela escolheu esse lugar para enterrar Gal Costa. Além de todas essas acusações de assédio no trabalho, assédio moral contra os familiares e amigos e de relacionamento abusivo, ainda há acusações com relação a Vilma ligadas a golpes financeiros. O empresário baiano Maurício Pessoa afirma ter perdido mais de R$1 milhão em um golpe aplicado pela Vilma desde 2013, quando houve a proposta para a gravação de um disco e mais apresentações em shows que nunca foram cumpridos. Há ainda um outro produtor chamado Dermonégenes Carolino da Silva, que alega que pagou shows antecipados a Gal Costa e que os shows não foram feitos e não foram cumpridos durante a agenda que foi proposta pela Vilma. Segundo ele, além de ter pago antecipado, ele já havia começado a vender os ingressos e, de repente, esse show foi retirado da grade oficial de shows da Gal Costa. E aí ele teve um prejuízo enorme, porque ele tinha pago antecipado e tinha feito os preparativos, inclusive com a venda de ingressos. Em 2009, o produtor Kleber Pereira, de Brasília, entrou em contato com Vilma para fazer um show com a Gal no centro de convenções de lá, o Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Segundo ele, a Vilma fez várias exigências, pediu valores e tudo que foi necessário, ele pagou antecipado, ele fez, e inclusive vendas de ingressos, mas só que ela não assinou o contrato do show, o show nunca aconteceu e ele desenvolveu um problema psicológico. Ele entrou em depressão e depois ele ficou tendo crises de síndrome de pânico por conta de tudo que ele passou e, por fim, ele teve que ser afastado de seu trabalho pelo INSS. Existe ainda a acusação de que na casa que foi comprada por Gal Costa e que antes morava lá um artista plástica, as contas de água, de luz, de gás não foram passadas para o nome nem de Gal Costa nem da Vilma e ficou no nome dessa moça e que gerou dívidas para ela terríveis. O nome dela foi para o SPC Serasa e ela fez um processo. Ela pediu que fossem revistos os valores e que fossem pagos e que o nome dela ficasse limpo, é claro. Mas Vilma alegou que ela era uma pessoa que não trabalhava, que não sabia fazer nada e que só dependia do marido dela. Uma situação bastante desagradável. O produtor Ricardo Frugoli afirma que pessoas contratantes de shows no Brasil e no exterior haviam perdido o interesse em contratar os shows de Gal Costa por causa do comportamento da Vilma, que além de tudo o que ela faz, ela acusava as pessoas de furtos e de determinadas coisas que as pessoas não tinham feito. Então isso trouxe uma sabotagem à carreira de Gal Costa, segundo ele. Além de tudo isso que nós já vimos, as pessoas próximas a Gal Costa afirmam que Vilma boicotou a carreira dela e que impedia que ela fizesse shows grandes e que gravasse álbuns musicais em gravadoras de renome, e por isso ela só estava gravando discos antiquados, segundo a crítica, em gravadoras pequenas e que não tinham
muito reconhecimento ou visibilidade para ela, que era uma grande artista da música popular brasileira. Caetano Veloso fez um resgate musical na carreira de Gal Costa com o álbum Recanto, produzindo as músicas e os eventos com uma sensibilidade antiga da carreira dela. Essa era a intenção desse álbum. Não tenham dúvida de que as acusações contra Vilma são gravíssimas. Devem realmente ser investigadas e para que não só as pessoas sejam sanadas do que passaram, como também para que outras pessoas não venham a ser vítimas dessas coisas das quais ela é acusada. Então, tudo isso realmente tem que ser visto pela justiça, de modo que sejam resolvidos esses problemas de maneira legal. Uma coisa com certeza nós temos que considerar. Gal Costa provavelmente está muito infeliz com tudo isso, porque ela fez as escolhas dela. Em vida, ela deixou muito claro que não queria que as pessoas interferissem, como estão fazendo agora, em suas escolhas. E é na contramão de tudo o que estão dizendo que eu venho fazer esse vídeo para defender o que a Gal Costa queria. Existem diversas nuances que permeiam um relacionamento abusivo, como as pessoas estão dizendo. E a principal dessas nuances é a escolha da vítima de deixar o relacionamento abusivo. Para todos nós é muito difícil analisarmos essa situação sem que a gente tenha um ponto de vista crítico. Através das suas manifestações públicas, ela deixava clara a sua intenção, embora pareça que as pessoas não saibam disso. É óbvio que se ela negligenciava o comportamento de Vilma tóxico, ela teria consequências posteriores. Ela dizia que não queria falar da vida dela e não queria que ninguém interferisse nisso. E ela era quem dizia que não permitia isso. Não era Vilma, não era ninguém. Então, nós temos que entender a escolha da Gal. Por mais difícil que pareça aceitar, ela escolheu assim. Com certeza, não só os abusos sofridos por Gal Costa, como por outras pessoas, podem ser evitados, desde que a pessoa queira sair do relacionamento. Porque não adianta ninguém ficar falando, é uma escolha própria, não é de ninguém. Quantos casos nós vemos que pessoas são avisadas, alertadas e mesmo assim permanecem naquele relacionamento e terminam se prejudicando depois? Muitos casos. Ao que tudo indica, muitas pessoas tentaram fazer com que Gal Costa deixasse essa relação, amigos, parentes e fãs. Entretanto, o que a história nos mostra é que ela não quis. Ela quis continuar com a Vilma e assim permaneceram juntas por mais de 20 anos. As roupas eram aquelas que eu andava nas ruas, meio hippie assim, e as pessoas não gostavam muito. Me chamavam de piolenta, mandavam tomar banho. Mas eu vivia ali no meu mundo, nas dunas da Gal, e então as pessoas não iam lá. E tinha umas dunas, né, de areia por causa da obra. E eu e Macalé começamos a ir lá justamente porque não tinha ninguém. As pessoas achavam que eu me drogava, que eu sempre fui careta. Nunca gostei de nada que me tirasse do sério, assim, do meu centro. Também não trepava na praia, né? Que eu tinha vergonha, mas era um lugar livre. Desejo a todos um forte abraço, que Deus abençoe e Ansan proteja. Axé.